Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marina. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma manhã easy. Nosso encontro semanal. Bom dia. Nosso encontro semanal de bem viver, de bem-aventurança, de relembrança da importância de começar o dia com a higiene de pensamentos gostosa, começar o dia já em movimento de alinhamento com o nosso ser mais íntimo e com os nossos desejos para o dia e para a vida. Lembrando que a vida, o dia, é o presente, é um aqui e agora em constante movimento de expansão, né? E quanto mais consciência a gente tem de cada minutinho, de cada segundinho que a gente está vivendo, mais fluido se torna o nosso dia e a nossa vida. Futuro é um desdobramento do presente. E os nossos convites semanais com as manhãs easy é exatamente trazer essa consciência da expansão do presente, uma prática de presença, para começar o dia já nessa conexão, né? Nessa conexão mais íntima. E bom dia, Ceci. E hoje, ao me preparar para vir aqui falar com vocês e guiar um pouquinho dessa prática nessa manhã, eu fui à minha biblioteca, ali a minha estante, e peguei um livro. É algo que eu costumo fazer, inclusive, como prática matinal. Bom dia, Bela. Que é pegar algum livro que eu tenha e fazer uma prática chamada bibliomancia, que é pegar um livro e abri-lo ao acaso, na intenção de dali retirar uma mensagem para o dia, né? um ensinamento, fazer do livro um oráculo. Eu sei que muitas de nós já fazemos isso, né? Isso é uma prática que eu sinto que é bastante intuitiva, natural, ancestral, inclusive, né? E aí o livro que pulou para mim hoje foi esse livro aqui, que eu ganhei do meu pai há alguns anos, O Valor dos Valores, escrito por um mestre Vedanta chamado Swami Dayananda Sarasvati. E aí eu respirei, bom dia, Ellen, respirei, peguei esse livro e pedi que ele trouxesse a mensagem mais elevada para essa nossa manhã, para essas pessoas, para esse grupo que vai acessar essa live. E eis que surgiu o capítulo. Esse é um livro feito de breves capítulos absolutamente profundos, né? Assim como todas as tradições orientais, pequenas frases, uma frase, 5 palavras, já é aquele acontecimento, né? Já é uma conexão metafísica incrível. Então é um livro onde é um convite para contemplação mesmo, para um tempo de se aprofundar, parar ali naquele capítulo que parece curto, mas que é assim, cada parágrafo, cada frase é um mundo de possibilidades. E aí, antes de ler para vocês esse breve capítulo, que é tão bonito, eu quero nos convidar a dar aquela espreguiçada. Afinal de contas, é manhã, estamos começando o nosso dia. Enquanto você espreguiça, percebe como é que você costuma espreguiçar, assim, como é que é o seu espreguiçamento. Já vai trazendo um pouco de consciência para o seu corpo. Se você quiser, fecha os olhos. Percebe como é que você vai esticando. Nosso corpo é muito sábio, gente. A gente tem modos de espreguiçar e de esticar, de acordar, né? Os músculos, acordar os nossos contornos da pele para dentro, que são muito particulares. Quando a gente dorme, os nossos músculos, eles esfriam, né? Digamos assim, eles perdem água e esfriam, justamente porque a gente relaxa. Então o corpo já vai dando aquela... Quando a gente vai acordando, a gente vai espreguiçando, vai abrindo, vai esticando,
para ir voltando, né, a hidratar, a lubrificar as articulações, para ir redespertando o calor, né, muscular, intramuscular. É lindo, né? A gente sabe disso tudo, o corpo sabe disso tudo, assim como ele sabe que é para bater o coração, que é para respirar, mesmo que a gente não pense, não controle, né? E isso eu sinto que são informações importantes para a gente começar o nosso dia, já entrando nessa ordem de equilíbrio e lembrando que existem forças, inclusive do nosso próprio corpo, potentes, poderosas, nos trazendo de volta a nós, ou melhor dizendo, não nos afastando de nós, né? E a gente pode voltar sempre para esses movimentos fisiológicos, orgânicos do corpo, quando o mundo ou a vida parece ficar um pouco mais caótica, voltar para a respiração, voltar para a batida do coração, voltar para essa sabedoria natural, orgânica do corpo, que sempre está buscando a homeostase, ou seja, sempre buscando o equilíbrio, sempre buscando uma organização equilibrada e harmônica das nossas funções essenciais, né? Para a vida se manter, para a vida expandir. Bom dia, queridas, bem-vindas sejam. Então, nesse espreguiçamento, perceba aí, me conte aí já no chat, se você percebeu alguma coisa diferente, alguma esticadinha aqui e ali, alguma tensão, alguma coisa de expansão, talvez uma alegriazinha vindo aqui no fígado. Algo que seu corpo tenha trazido para você de informação só nesse ato de espreguiçar, me conta. A gente pode dar uma rotacionada também aqui na cervical. Sempre muito bom, com toda delicadeza, com toda gostosura. Afinal de contas, estamos redespertando, né? Aquecendo os nossos músculos nessa manhã. A gente pode rotacionar a alegria, que gostoso. O fato da gente levar atenção, né? E foco. Podemos rotacionar os nossos ombros também. O fato da gente levar atenção e atenção focada para o que a gente está fazendo no momento presente é a grande chave de presença, né? Que eu esqueço de espreguiçar e como é bom. Pois é, a gente pode fazer isso muitas vezes. Engraçado que há umas semanas atrás eu saí com um amigo e a gente foi para um assunto nada a ver, mas que tem tudo a ver. A gente foi para um show, né, que teve aqui. E eu tenho esse costume de estar me alongando, de estar me esticando. E isso é muito comum para as pessoas da dança, né? De estar sempre alongando. É muito comum quando a gente convive com pessoas da dança ou da fisicalidade, né? Enquanto profissão e prática de corpo, de estar se esticando. A gente senta e está se esticando, está se alongando. Sempre tem algo. E ele parou e falou, você está sempre se esticando, se alongando. Eu falei, é mesmo. Podemos, né? E a gente abre espaço. Tem isso de... O espreguiçamento, ele vai recolocando a gente no eixo, vai abrindo a gente para a vida, vai esticando a gente para a vida, aquecendo a gente para a vida e trazendo esse equilíbrio, esse reposicionamento, né? Para a coluna, para o corpo. Nosso corpo é sábio, a gente sabe o que fazer. E quando o corpo diz estica, abre, e nada nos impede de fazer isso, né? Assim, a não ser que a gente esteja numa circunstância muito específica, de uma reunião muito séria de trabalho. E olhe lá, que ainda assim, gente, ó, o corpo é nosso, podemos, né, esticar. Bom, que tenhamos essa lembrança de sempre espreguiçar, não só ao acordar, mas quantas vezes necessário for para o redespertar durante o dia. Pois bem, agora eu vou ler o trechinho que foi sugerido para mim, deste livro, do livro Para Mim, na minha pergunta para ele. Vivikta Desha Sevitvam é o amor por um lugar tranquilo. Desha é lugar. Vivikta significa separado ou solitário. Sevitvam é habitar ou frequentar. Assim, Vivikta Desha Sevitvam é um valor por frequentar um lugar isolado. Por que gostar de ficar um tempo no lugar solitário deveria ser listado como um valor? Não é o afastamento do lugar que faz o valor, mas o tipo de mente
que está feliz em tal lugar. A mente que aprecia quietude e solidão é aquela que aprecia estar consigo mesma. Esta é uma boa atitude que não é frequentemente encontrada na nossa sociedade. Somos uma sociedade de pessoas inclinadas a fugir de nós mesmos. Tentamos fugir porque não estamos satisfeitos conosco. Nós nos vemos da maneira como não gostaríamos de ser. Assim, mantemos a mente ocupada para que não exista tempo, lugar nem tranquilidade para que possamos estar conosco mesmos. Até o telefone, se existe um período de espera, será providenciado um fundo musical para que a mente permaneça ocupada. Viajamos para fugir de nós mesmos, seja da praia à montanha, da areia para a neve e novamente de volta. Para aqueles que não viajam, parques de diversão, cinemas, televisão, eventos esportivos, jornais, revistas, festas, tornam-se meios para fugir. Não é que exista algo errado com viagens ou recreações. O problema é a necessidade de fugir. Para alguns, a via de escape pode ser drogas, jogos ou bebida. Seja danosa ou aparentemente benigna, a necessidade de fuga denuncia uma relutância em se encarar. Pode-se dizer que as atividades se tornaram a fuga quando, sem a atividade, a pessoa se sente perdida, triste ou incompleta. Aquela ocupação que deixa você se sentindo incompleto quando não pode exercê-la, torna-se uma fuga. Uma dada atividade por ela mesma não é uma fuga nem não fuga. É a razão por trás da atividade que faz dela uma fuga. Uma pessoa feliz cantará porque ela não tem mais nada para fazer. Isso não é fuga. Mas a pessoa que foge também cantará, porque existe alguma coisa que ela não consegue encarar, e cantar ocupa a sua mente de forma que não tenha que olhar para aquilo. Cantar ou ouvir música pode ou não ser fuga. Quando as pessoas tornam-se agitadas, se há pessoas que podem cantar, você verá que elas começam a assobiar, murmurar ou cantar porque querem livrar-se de certos pensamentos. De fato, realmente querem se livrar delas mesmas, de suas reações a um pensamento indesejável. Elas pensam em algum acontecimento triste para si mesmas ou algum erro que sentem ter cometido e imediatamente um assobio começa, fazendo brotar uma canção. Esta não é a canção de uma pessoa feliz, mas a canção da fuga. Essa tendência da mente de querer escapar é universal. Em todos os lugares do mundo, a mente humana é a mesma, sejam indianos, americanos, europeus, brasileiros, as tendências básicas nas mentes serão as mesmas. Diferenças culturais somente são encontradas na reação às tendências básicas universais. De cultura para cultura, as vias de fuga serão diferentes, determinadas pela natureza da sociedade na qual cada um se encontra. Fatores sociais determinarão a via de escape, mas o desejo da mente de escapar é universal. Uma pessoa que gosta de estar consigo mesma em quietude não é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa simples, calma, contemplativa. Ser contemplativa significa ser capaz de se encarar alegremente. Se você não pode se encarar de maneira alegre, a mente sempre requererá uma fuga. Uma fuga é uma ocupação que requer a atenção da mente, de modo que ela não tenha de estar consigo mesma. Para quem quer autoconhecimento, é muito importante considerar o valor por estar consigo mesmo, um valor pela quietude. Assim, aprendo a estar comigo mesma, optando voluntariamente por um lugar tranquilo, onde posso observar a mim mesma e aprender a me amar e me aceitar. Quando você tem o hábito de ir a um lugar calmo, você está aprendendo a ficar com você mesma, chegando a uma conclusão sobre você mesma. O conhecimento claro de você mesma torna-se possível. E é interessante que tenha vindo justamente esse texto, nesse exercício da bibliomancia, do oráculo do livro, porque ontem, antes de dormir, eu cavuquei lá no meu post, no meu Instagram pessoal, uma postagem que eu fiz em 2020, no momento em que eu estava entre família, nas férias, ali pandemia, uma outra lógica de mundo que a gente estava vivendo, E eu percebi uma dificuldade muito grande minha de relaxar e de descansar e de me permitir o descanso e o relaxamento. E aí eu fiz esse repost ontem de noite justamente evocando esse lugar
de chamamento para o equilíbrio, chamamento para o descanso, chamamento para o repouso, livre da culpa. Quais são os movimentos internos que podem ser feitos, além de perceber quais são aquelas crenças que a gente acaba carregando conosco, seja lá por qual razão, ancestral, aprendizagem, cultura, historicidade. Em relação ao descanso, né? A gente vive numa era capitalista de produtividade incessante, em que se fala de produtividade o tempo inteiro. E além do Easy, existem vários movimentos, né? O Easy nasce nesse momento cultural histórico, justamente como uma contracorrente, como um contrafluxo em relação a essa política e essa lógica da produtividade incessante, né? Imparável. Que é justamente entender que nós não somos máquinas, né? Nós somos natureza. E quanto mais a gente se relembra que nós somos natureza, mais a gente entra numa lógica de melhor harmonia com nós mesmas e com o mundo. E a gente está vivendo um momento assim histórico bastante delicado, né? A humanidade tem os seus modos muito esquivos e violentos, né? De se colocar, de se impuser, né? Mas bom, eu não quero nem entrar exatamente nesse assunto porque, bom, nós estamos em meio a esse assunto, né? Mas o que eu quero trazer aqui nessa manhã Easy, que é esse nosso encontro semanal de bem viver, de bem-aventurança, de conexão com o equilíbrio, é exatamente perceber quais são esses internos gatilhos nossos que nos impedem de entrar nesse espaço de quietude, entrar nesse espaço de, digamos, um isolamento do todo, do caos, do barulho, para habitar esse espaço de quietude e trazer mais equilíbrio e harmonia para a nossa vida. Porque, de fato, a nossa vibração, o nosso campo, né, energético, e a gente tem falado muito isso nos encontros da jornada, né, do Easy, o quanto a nossa higiene mental ela é uma reverberação desse nosso exercício energético de vida mais equilibrada, mais alinhada. E quando a gente percebe o que é que está nos impedindo de entrar nisso, isso já é um grande caminho. Quando a gente começa a perceber que existe uma orquestração nossa, inclusive, para benefício nosso em algum nível e também das pessoas envolvidas na nossa vida, das circunstâncias da nossa vida, para que a gente não pare, para que a gente não quiete, para que a gente não silencie, a gente começa a entender, é por isso, é por esse motivo que eu não estou conseguindo entrar nesse equilíbrio, digamos, né? Então observar e perceber quais são esses gatilhos e quais são essas crenças, né? Quais são essas situações, pensamentos, lembrando, né, para quem já é da jornada e que está aqui, que crenças são pensamentos em que a gente coloca fé, que a gente coloca verdade. Então, quando eu falo de crenças, são pensamentos já sedimentados na gente como verdades, né? Mas tudo é maleável, mutável, é moldável. Então, esses pensamentos, assim como se tornaram verdades para nós, eles podem ser transformados. Outros pensamentos. Para um pensamento sempre existe o oposto dele, entre A e B, muitos tons, né? Então, nós, enquanto seres racionais, temos todos os pensamentos possíveis e imagináveis do mundo à nossa disposição. Quais são os pensamentos com os quais eu quero me hermanar? Quais são as crenças com as quais eu quero me tornar, hermanada, me tornar unida com? Escolher isso a cada dia é um movimento de autoconhecimento, é um movimento de autoamor, é um movimento de autorresponsabilidade com a gente. E de fato, gente, é na micropolítica de cada dia, é no cuidado comigo, com as coisas ordinárias da minha vida, que eu estou fazendo grandes revoluções. É através do exemplo que a gente mais ensina para quem está ao nosso redor. Qual é a lógica de vida, qual é a lógica de movimento em relação à vida que a gente acredita, né? Muito mais do que ficar ditando regra e dizendo vá por aqui, vá por ali,
é se tornar esse próprio exemplo. E aí a gente tem, né, à nossa disposição várias possibilidades de se conectar com esses pensamentos mais de higiene mental, mais elevados, mais leves, mais fluidos. E quando eu falo de elevado, não é em relação à hierarquia, melhor, bom ou ruim. Elevado no sentido daquilo que nos traz uma sensação de amplidão, de expansão, de grandiosidade, né? Que é quando a gente sente, que é quando, nem mais do que sente, é quando naturalmente a gente transborda. Quando a gente incorpora e sente essa amplidão, isso que eu traduzi aqui como elevação, é quando a gente é capaz de expandir, e expandir naturalmente, e chegar a mais pessoas. E o nosso serviço, a nossa palavra, o nosso verbo, o nosso coração, o nosso sentir, chega a mais pessoas. O que é a oração, né? O que é o rezo, se não um movimento de elevação, de expansão, de amplidão das nossas capacidades energéticas através do corpo espiritual. Eu queria perguntar aqui para vocês, então, quais são essas, assim, uma dessas estratégias, mais do que quais são, de maneira específica, uma estratégia que você percebe que tem usado logo quando você acorda, de elevação ou de conexão com essa quietude interior que traz essa elevação, sabe? Hoje, eu sempre durmo com esse livrinho aqui, Sabedoria Todo Dia, que é um desses livrinhos que tem uma mensagem para cada dia do ano, né? Às vezes eu abro ele como a bibliomancia, às vezes eu abro ele de acordo com o dia, com a data. E são mensagens que trazem elevação, que trazem expansão. Para mim, isso aqui é um bálsamo, é um carinho que eu sinto. Me acordo, estico, espreguiço na cama, ainda faço alguns movimentos na cama, né, de espreguiçamento, de alongamento. Já viro pro ladinho, já pego meu livrinho, já abro minha mensagem, leio, respiro e medito nela um pouco. E aí vou para minha higiene, né, matinal, banheiro, xixi, lavar o rosto, etc. Limpar a língua, beber água. E aí seguir na minha rotina matinal, que costuma ser moldável, mas tem alguns preceitos básicos, como fazer um yoga, né? Esses dias que eu acabei tendo uma travadinha na coluna, já foi mais suave. Tem uma leitura, a coisa de escrever uma lista de agradecimentos, ou fazer páginas matinais, né? Como algumas lives a gente falou aqui. Inclusive tem outras manhãs easy maravilhosas, inclusive a última de sexta-feira passada tem uma ativação da TM, né, da terapia multidimensional com a Alice. Então assim, isso aqui inclusive é um movimento legal para fazer nesse sentido da higiene mental. Saber que tem essas lives que sempre tem algum tipo de reflexão, prática, leitura, escrita, que você pode ir lá acessar como um desses motores para começar o dia nessa maior toada, eu adoro falar essa palavra, né? Nesse maior passo e ritmo de equilíbrio pessoal. Mas então, me conta aqui, qual que é uma dessas práticas que você já traz para sua vida? É beber água de manhã em presença? Gente, inclusive a gente vai fazer uma partilha no nosso grupo privado, né? Sextas-feiras é o dia que a gente faz uma partilha no nosso grupo privado da jornada. E aí tem uma proposta de tarefa para hoje, de exercício para hoje, que eu falei, gente, simplicidade é a maior tecnologia, né? E ele fala disso aqui, né? Eu li sobre isso aqui para vocês agora há pouco, sobre a questão da simplicidade. Uma pessoa que gosta de estar consigo mesma em quietude não é uma pessoa triste, ela é uma pessoa simples, calma, contemplativa. Nada escalafobético, né? O que mais traz a gente para a presença e para esse estado de equilíbrio são as coisas ordinárias e simples do dia. Então o que é que você faz? Ou se não faz ainda com consciência, vai começar a fazer a partir de hoje? Me conta nos comentários. Tomar esse tempo gostoso de espreguiçar na cama ao acordar talvez um pouquinho mais cedo para poder entrar nesse espaço de quietude,
começar devagarzinho a incluir a meditação e esse espaço de silêncio, ou então a escuta de um mantra, ou então a leitura de uma mensagem expansiva, que seja num livro, que seja num livrinho de mensagens ou num livro qualquer que você utilize como bibliomancia. Eu acordo no meu tempo, vagarosamente, e só pego no celular depois das 8 horas. Maravilhoso, Bela. Eu tenho feito esse protocolo também, né? Agora que a gente tá com essa movimentação das manhãs easy, é que eu tô acordando e já pegando o celular para fazer o nosso encontro da manhã. Hoje é exceção. Sim, por aqui também. Eu busco também começar o dia assim, sem as telas, indo mesmo pro analógico, como eu falei, fazendo minha prática de yoga, tomando minha aguinha com limão morna, lendo, escrevendo, meditando, né? E tenho buscado também fazer esse movimento de acordar um pouco mais cedo, que para quem tá acompanhando aqui as manhãs easy, eu já falei até, né, que costumava, ainda é um pouquinho desafiador para mim acordar, ainda mais morando num lugar frio, né? Dá aquela vontade de ficar assim, embaixo do cobertor, mas eu sei o quanto é bom, o quanto me dá vigor para o resto do dia acordar um pouco mais cedo, para justamente poder ter esse tempo. Percebi, né, com a vivência, o quanto as primeiras horas do dia em calma, sem pressa, de modo que eu possa também preparar meu café da manhã com tranquilidade, possa fazer todas as ações sem pressa. Nossa, isso me traz uma paz de espírito e me traz me ajuda a sustentar um campo vibracional e é paz mesmo a palavra, né? De maior paz durante o dia, de modo que se por algum acontecimento o caos se instaura, a paz ela consegue ser rapidamente retomada, justamente porque eu tive essas primeiras horas da manhã de higiene pessoal, né, e de conexão com esse tempo, com esse ritmo interior. Como isso é importante, né? Essa conexão com o tempo interior, o nosso próprio tempo, fazer esse movimento de percepção, de autopercepção, né? Hoje tomei um chazinho, fiquei lendo, esperando a hora da live, li coisas que escrevi há um tempo atrás. Que coisa gostosa que geralmente a gente se encontra, eu acho que sempre né? A gente se encontrar com o que a gente escreveu um tempo atrás. Por isso essas páginas matinais, né? Algumas lives anteriores a gente falou sobre as páginas matinais, então se você quiser saber um pouquinho mais, acho que é na segunda live, né, que a gente tem aqui gravada no Conexão Easy. Eu falo um pouquinho sobre essa prática das páginas matinais ou da escrita em fluxo contínuo de consciência. Eu sou a pessoa que ando com um bloquinho, com um caderninho pequenininho na bolsa, onde quer que eu vá. E se por acaso eu não estiver com ele, o meu celular tem um grupo, tem um bloco de notas, mas eu criei essa prática que eu sinto que também é divertida pra mim, porque me conecta com o divino, que é um grupo, eu comigo mesma, no WhatsApp, chamado Eu e a Deusa, onde eu escrevo, que eu uso como um bloco de notas, e onde eu escrevo o que vem de insight, o que vem de pensamento, o que quer que seja, sabe? E o bacana, e o que a gente está querendo aqui instituir, né, nessas manhãs das sextas-feiras, é que a gente se torne, como eu já falei no início da live, mas para que a gente está chegando agora, que a gente ative e institua no nosso dia a dia essa consciência expandida da qualidade de vida que a gente deseja ter e implementar na nossa vida, e que no dia a dia, no aqui e agora, em cada movimento. Adorei o nome do grupo. Eu e a Deusa, pois é. Então assim, gente, estamos aqui finalizando já essa nossa meia horinha inicial. Sugiro que você tome nota, sabe? Porque escrever é materializar já, né? Não só falar, mas toma nota, aproveitando essa prática, né, da escrita. Tome nota do que é que você deseja e sente que é bom para você. Instituir nas primeiras horas da sua manhã. Instituir nas primeiras horas do seu dia, né? Ao seu despertar. E assim, relembrando o que eu falei nesse instante, nada escalafobético. Simplicidade é a maior tecnologia. São pequenos ajustes, no sentido de acordar um pouquinho mais cedo,
ou tomar um pouquinho mais de tempo nesse espreguiçar, né? Beber a água, a primeira água do dia, de olhos fechados, sentindo a água descer pela garganta, respirando junto com essa água, agradecendo essa água potável, passível de ser bebida, que está te hidratando e te trazendo, né, os primeiros códigos aí de fluidez para o dia. Tudo com que a gente se relaciona, gente, é potencial de inspiração, é potencial de agradecimento, é potencial de retorno à presença expandida. E esse é o nosso convite das manhãs Easy, que a gente possa cada vez mais se expandir em consciência nessa prática de presença ampliada no nosso dia a dia. Então espero que essa manhã Easy de hoje tenha trazido um quentinho para o seu coração, que essa mensagem desse livro Falar dos Valores tenha tocado aí seu coração em algum nível. Se você sentir que essa mensagem sobre a quietude, sobre encontrar esse lugar de quietude, de contemplação, de silêncio interior, é algo que pode ser inspirador e pertinente para alguém do seu ciclo, do seu círculo, encaminhe essa live que ela vai ficar gravada aqui. E que o seu dia seja assim, maravilhoso, incrível, né? Justamente ancorado nesse caminho de maior quietude, contemplação. Lembrando que a gente pode voltar, espreguiçar, esticar o corpo sempre que necessário. E trazendo as pequenas ações do dia, esses atos de alto amor e presença. Gratidão. Gratidão pela presença de vocês. Um beijo enorme, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, gratidão. Gratidão, queridas.